Deus vai falar aos nossos corações em nome de Jesus. Posso ler a palavra? Amém. Diz assim: e transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zebedi, filho de Zerar, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a uma cidade chamada Ai, que está junto a Bet-Evan, do lado do oriente de Betel. Falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. E subiram, pois, e aqueles homens espiaram a cidade de Ai, e voltaram a Josué, dizendo: não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens, e ferirá a Ai, e não fatigues ali todo o povo, porque poucos são. Assim subiram ao povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta de Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram o pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos entregares na mão dos amorreus e nos fizerem perecer? Antes nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Senhor, o que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra cercarão e desarrairão o nosso nome da terra. E então o que farás do teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou, transgrediram a minha aliança e lhe tinha ordenado, e tomaram do anátema e furtaram, mentiram debaixo da sua bagagem e o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os inimigos e viraram as costas diante dos inimigos, porquanto estão amaldiçoados, e não serei mais convosco, se não tirares o anátema do meio de vós. Amém, amados? Amém. Que história complexa, que história triste, mas aqui há lições para que possamos aprender nesta noite. Quem nunca aqui ouviu falar da história de Acã, do pecado de Acã? A palavra de Deus vai nos mostrar que Josué, direcionado por Deus, guiado por Deus, a Bíblia diz
que quando Josué sucede Moisés, ele ficou com medo. Ele teve medo de levar o povo à terra prometida. Por que Josué teve medo, amados? Porque lidar com pessoas não é fácil. Ele tinha presenciado todas as rebeldias, todas as situações que o povo que tinha saído lá do Egito tinha feito com Moisés. Moisés estava caminhando ali, conduzindo o povo para a terra prometida. Mas como sempre, amados, o povo se levantava contra Moisés. Quando o povo estava se levantando contra Moisés, ele estava se levantando contra o próprio Deus, porque foi Deus que estava guiando Moisés. Mas mesmo assim Moisés não parou. Moisés continuou a sua caminhada, porque quem está na direção do Senhor, amados, não vai parar por causa de pessoas, por causa de palavras, por causa de nada. Se você tem certeza de que Deus está contigo, de que você tem um chamado, siga em frente. Amém, amados? A palavra de Deus diz que, da mesma forma que Josué, que Deus foi com Moisés, Deus seria e foi com Josué. Até mesmo nos momentos de decisão e de fraqueza, Deus estava com Josué. Fala assim comigo nessa noite: Deus é comigo. Deus é com a minha família. É isso que você precisa saber, amados. E a Bíblia diz que o Senhor continuou a operar maravilhas quando Josué estava à frente do seu povo. Josué enfrentou oposição, Josué enfrentou lutas, mas Deus estava com Josué. Havia um grande desafio que não foi com Moisés, mas foi com Josué, porque Josué tinha que conquistar a Jericó, uma cidade fortalecida, uma cidade bem preparada, bem estruturada. Mas a Bíblia diz que Deus deu a estratégia para Josué. E Josué executou a estratégia que Deus deu na íntegra, na obediência, na direção do Deus Todo-Poderoso. E assim fez Josué. Destruiu ali Jericó, debaixo da obediência e da ordenança do Deus Todo-Poderoso. Por isso, amados, temos que observar. Por isso, amados, temos que ler a palavra de Deus. Por isso precisamos entender quando Deus está falando conosco. Não espere geração presente aqui. Não queira que Deus venha falar com você, que venha usar o pastor, o missionário, o fulano, o ciclano, para chegar em um culto como esse e falar assim: levanta aí, irmão José, e Deus está falando isso e isso com você. Não! Porque Deus, Ele vai falar contigo todos os dias que você abrir a palavra de Deus, que você pedir a Deus para que Deus possa falar contigo. Porque o nosso Deus continua falando com os homens aqui na terra, e Ele fala através da sua palavra, porque a sua palavra é a boca de Deus falando para toda esta humanidade. Mas a palavra de Deus diz que Josué, depois de ter vencido a batalha, não foi uma simples batalha, mas a batalha contra Jericó. E quando ele venceu a batalha contra Jericó, Deus tinha falado para Josué e para todo aquele povo:
Jericó, tudo que há em Jericó é a primícia de Deus, está consagrado a Deus. Deus pediu para que aquele povo pudesse entrar em Jericó e destruir todas as coisas que houvesse em Jericó. Somente o ouro que estava ali, que iria para o serviço, que iria estar para o serviço do Senhor. Mas todas as outras coisas seria anátema, seria amaldiçoada. Amém, amados? Amém. O que Deus falou para Josué, para aquele povo? Que a cidade seria anátema. Porque a palavra de Deus estava nos mostrando que o que Deus estava falando para Josué, que aquela cidade e o seu despojo e tudo que havia ali era do Senhor, era a primícia do Senhor. Ninguém poderia tocar em nada que estava ali. Teria que haver obediência total ao Senhor. Mas a Bíblia vai nos mostrar, amados, como nós acabamos de ler, que um homem chamado Acã, ali da tribo de Judá, quando ele entrou ali em Jericó, amados, ele olhou para uma capa babilônica, ele olhou ali para algo, e a história vai dizer que ele fez 4 coisas que ele não deveria fazer. Ele cobiçou, ele furtou, ele agiu ocultamente e ele desobedeceu a Deus. E eu lendo esta passagem, eu perguntando: Senhor, olhando para mim, porque todas as vezes que eu preparo uma mensagem, essa mensagem precisa me confrontar. O que eu estou ministrando aqui para você é o que o Senhor já me confrontou. E todas as vezes que eu oro, que eu estava lendo esta palavra e entendendo o que Deus estava falando, eu falo: Senhor, cuida de mim, para que nunca haja em mim cobiça, para que eu nunca seja um furtador de nada de ninguém, apesar de levar o nome, a fama, né? Quantas pessoas não dizem assim: ah, todo pastor é ladrão, vai lá levar dinheiro para o pastor. E que os nossos pecados nunca fiquem ocultamente, e que nesse caminho nós vamos errar, nós vamos pecar, mas nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas em tempo. Porque a Bíblia vai dizer que Acã, quando ele chega ali, ele olha para aquilo que agradou aos seus olhos. E o que tem agradado aos seus olhos nesse presente século? O que você tem olhado nesse presente século que tem agradado aos seus olhos? Mas Deus tem falado: não olhe para isso, não deseje isso. Foi exatamente o que Acã fez. Acã foi lá e furtou, amados. Primeiro ele cobiçou ali, ele pegou aquilo, queria ter aquilo, mas Deus tinha falado que todas as coisas que havia ali era anátema, todas as coisas deveriam ser destruídas, e o ouro que havia naquela cidade deveria estar para o Senhor. Aquela cidade, o despojo daquela cidade não era para ser repartido, aquela cidade era a primícia do Senhor. Mas aquele homem,
olhou para aquela capa babilônica, olhou para aquilo que chamou a sua atenção, e quando ninguém viu, e quando ninguém percebeu, ele pegou aquela capa, porque tinha um valor muito grande, e levou escondido. E quando chegou na sua tenda, ele enterrou. Ele imaginou que ocultamente ninguém iria ver, ninguém viu, ninguém iria saber. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele conhece todos os nossos pensamentos. Deus, ele sabe de tudo. Não tem como esconder nada de Deus, amados. E o tempo foi passando. Só que o pior de tudo isso, amados, que aquela ação de Acã, não trouxe o mal somente para a vida dele, trouxe o mal para a vida dele, para a família dele e para Israel. Por causa de algo que ele não deveria fazer, mas ele fez. Em contraste a isso, a Bíblia vai mostrar que Deus foi misericordioso com Raabe. Aonde Raabe ali sendo uma prostituta, mas quando Israel invadiu aquela cidade, aquela mulher foi liberta, aquela mulher foi salva, aquela mulher foi integrada ali no meio dos israelitas e acolhida, porque houve misericórdia para com ela, porque houve arrependimento, porque houve o entender nela que o Deus que estava com Josué e com Israel era o Deus verdadeiro. Ela saiu da desobediência para obediência. Mas Acã não. Acã saiu da obediência para a desobediência. Então Acã, ele cobiça algo que não deveria cobiçar. E a minha pergunta para cada um de vocês: será, igreja, que nós temos cobiçado algo nesta vida, nesse mundo, que Deus está falando para nós não cobiçar? Será que nós temos cobiçado? Olha o que diz a palavra de Deus, Êxodo capítulo 20, verso 17. Quem pode abrir aí? Quem abrir pode ler. Amém, amados? Êxodo capítulo 20, verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Amém? Fala mais alto aí. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçará a casa do teu próximo, nada. Deus tinha falado isso nos mandamentos. Deus tinha falado ali para Acã, para o povo. Mas ele foi e olhou para aquele valor, para aquela capa babilônica, para aquele, era algo que tinha um certo valor. E notamos aqui que o seu coração estava mais nas coisas materiais, estava mais no mundo, podemos dizer assim, do que em obedecer a Deus. E é triste ver que muitos hoje estão vivendo dessa mesma forma, amados. Mas o Senhor está falando nesta noite que é tempo, é hora de mudar os nossos corações, a nossa visão, o nosso viver. É hora de orar, é momento de nós olharmos para Jesus na cruz do Calvário. É momento de parar de olhar para as coisas atrativas desse mundo, que nos faz pecar, que nos faz cobiçar,
porque Deus tinha determinado que ali era a primícia do Senhor. Não é para ninguém tocar as mãos naquele lugar, não é para ninguém ser beneficiado daquele lugar. É a mesma coisa de ter esse instrumento aqui, amados, que é consagrado ao Senhor, e eu, pastor, pegar isso aqui, levar para minha casa e possuir esse instrumento aqui. Eu estou dando um exemplo que não é meu, mas é de Deus. Não pode. Deus tem dado 2 talentos para você. E quantas pessoas usam os seus 2 talentos para servir ao mundo e não para servir a Deus? Aquele homem furtou ali algo que não era dele. Ele furtou algo que era de Deus, porque aquela cidade, tudo que ela possuía, Deus o tinha no domínio. O que Êxodo capítulo 20, verso 15 fala? Quem pode ler aí? Êxodo capítulo 20, verso 15. Não furtarás, não seja roubador, não roube de ninguém. Era exatamente isso que Deus tinha ordenado para o seu povo, mas era exatamente isso que Acã estava fazendo. Preste atenção na palavra de Deus, amados. E ele faz o quê? Ele esconde aquilo. Não há nenhum pecado, amados, em oculto que não há de ser revelado. Mas Deus está falando para conosco, para que possamos o quê? Olhar para a cruz, porque na cruz que o Senhor Jesus morreu para nos salvar e para nos libertar. Mas Acã possuiu, tomou isso e escondeu, ficou ali caladinho. Mas o Deus Todo-Poderoso, que tudo vê, que tudo enxerga, criou uma situação ali para que aquilo pudesse vir à tona. A Bíblia vai dizer que quando Josué preparou ali o seu exército, irmão Cocó, para ir à cidade de Ai, mandou espiar. Vá lá espiar. E o relatório daqueles que foram espiar falaram assim: olha, não precisa ir todo mundo, porque a cidade é menor, o exército que é ali são poucos. E Israel nesse momento já estava preparado, porque ele já tinha vivido outras batalhas, e ele tinha um Deus Todo-Poderoso que estava com ele. Amém, igreja? Amém. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que quando Israel sobe para guerrear contra a cidade de Ai, ele chega ali e aqui é que vai ser fácil. Quantas vezes nós pensamos, imaginamos, fazemos algo, falamos assim: aqui vai ser tranquilo, e é onde nos dá muita dor de cabeça, porque se não tiver a direção do Senhor, se Deus não estiver na direção, mesmo nas simples coisas, amados, você vai quebrar a cara, você não vai conseguir avançar. Deus dá vitória a Jericó, o povo em Jericó, a cidade, fortemente, e faz o seu povo perder. A Bíblia diz que morreu 36 homens ali, e o exército de Israel foi escorraçado da cidade de Ai. Então Josué, quando ele vê isso, o que ele faz? Ele vai para os pés do Senhor, ele se humilha diante do Senhor. Por que nós deixamos para buscar a Deus somente quando o negócio está ruim? Por que nós não buscamos a Deus quando as coisas estão boas também? Quando as coisas estão favoráveis a nós? Mas muitas vezes, quando as coisas estão favoráveis a nós, nós sempre costumamos dizer assim: o jeitinho brasileiro vai empurrando, né? Hoje eu estou cansado, está tudo bem, está tudo tranquilo. Hoje eu estou cansado. Mas o dia mal pode vir. Está entendendo, amados? Então nós precisamos nos preparar em todo o tempo. Nós precisamos estar buscando a Deus e prevenindo em todo o tempo.
Você é o dono da sua vida? Não. Que bom saber disso. É bom você falar isso para você. Eu não sou o dono da minha vida. Porque muitas vezes eu quero ser o dono da minha vida. Eu quero fazer a minha vontade, o meu desejo, o meu querer. Mas um homem ou uma mulher que é direcionado pelo Espírito Santo de Deus não age pela sua própria vontade, não age pelo seu próprio querer, mas age pela palavra e pela direção que Deus tem nos dado e mostrado. É isso, amados. E quando Josué se prostra diante do Senhor, e quando Josué está orando, quando Josué está buscando a Deus, por que aconteceu aquela situação, aquela desgraça ali, amados, perante a Ai? Sabe o que Deus fala para Josué? Sabe, irmão, o que Deus fala para Josué? Josué estava orando. São poucas vezes que Deus olha para o seu povo e fala assim: pare de orar, não adianta orar, pare de orar. Nós costumamos pregar aqui e falar assim, que em tudo nós devemos buscar a Deus, mas existem situações em nossas vidas que Deus aqui, essa é uma das situações que o Senhor falou: pare de orar, pare de orar, resolva o problema, tenha ação. Porque às vezes Deus já entregou algo para você e você não consegue enxergar aquilo que está nas suas mãos, e você está orando desesperadamente, mas Deus quer que você faça as coisas direito e correto, que você tenha uma ação. São duas situações na Bíblia que eu vejo Deus falando. Uma foi para Josué, a outra foi para Moisés. Moisés, quando estava ali na travessia, e agora, Senhor? Deus fala assim: pare de orar, manda que o seu povo marche. Porque há momentos em nossas vidas que nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Há momentos em nossas vidas que Deus está cansado de falar contigo, para que você possa mudar, para que você possa se converter, para que você possa andar nos caminhos do Senhor. E você quer orar? Não! Se Deus está falando algo, se Deus já te deu a direção, faz o quê? Obedeça. Amém, amados? Amém. Olha o que acontece, amados. Olha o que Daniel capítulo 2, verso 22 diz. Porque Acã, amados, ele agiu ocultamente, na surdina, no silêncio, no calado. E muitas vezes nós costumamos fazer isso também. Nós estamos olhando para a história de Acã, quando na verdade nós fazemos isso também, amados. Mas Deus, ele fala, Daniel capítulo 2, verso 22, quem pode ler? Mas Deus fala, amados, poderosamente para conosco. Amém? Amém, amados? Amém. Pelo amor de Deus, quem pode ler aí? Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Com ele mora a luz. Glória a Deus, aleluia. Porque o que estava escondido aqui era o que estava impedindo de Israel prevalecer. Mas quando Deus trouxe todas essas situações para que Josué pudesse verificar, é porque Deus falou para Josué, o seu povo não obteve vitória em Ai porque está em pecado, está em erro, está em desobediência. Mas aquilo que estava em oculto, Deus trouxe a revelação. Porque aquele homem, ele desobedeceu,
aquilo que Deus tinha falado. E hoje à tarde, estava orando ao Senhor, eu falei: Senhor, não deixe nunca que eu, pastor, possa errar a ponto de que os meus pecados possa fazer a tua obra parar, o teu reino parar. Eu prefiro que o Senhor me tire do que isso venha acontecer. E eu não estou falando isso para dizer para você que eu não peco, que eu não erro, não. Eu sou homem normal como qualquer um de vocês. Mas eu tenho sempre orado: Senhor, perdoe os meus pecados, perdoe as minhas falhas, porque eu não quero estar aqui à frente da tua obra e ser um empecilho para que alguém entre neste lugar e receba o Senhor e Salvador Jesus. Não. Eu não quero que nada que haja na minha vida possa ser um empecilho do Senhor agir na minha vida, na minha casa, na minha família, na igreja do Deus Todo-Poderoso. Não! Porque eu sei muito bem, eu conheço muito bem a história da cruz, e eu sei que lá na cruz do Calvário Jesus morreu pelos meus pecados. Amados, não olhe para o pecado que desagrada a Deus e crie ele como estimação. Não. Os erros que nós cometemos, e nós vamos cometer muitos erros, mas olhe para Jesus. Busque o arrependimento de Jesus. Jesus, ele pode curar. Jesus, ele perdoa, como foi louvado aqui hoje. A única coisa que aquela mulher tinha eram os seus pecados, ela não tinha mais nada. Você entende, amados? O nosso Deus é um Deus todo-poderoso, e Ele não divide a sua glória com ninguém. Glória a Deus, aleluia. Isaías 42:8. O que está escrito em Isaías 42:8, amados? Vamos, igreja, me ajude aí, igreja. Isaías 42:8. Deus está falando conosco nessa noite. Preste atenção que Deus está falando conosco. Glória a Deus, aleluia. Deus está falando aos nossos corações. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Glória a Deus. O seu coração não pode estar na prata, nem no ouro. Seu coração não está nas coisas desse mundo, não pode estar nas coisas desse mundo. Seu coração e a sua vida precisam estar em Deus. Deus, aquele homem tinha desobedecido a Deus, e nós temos desobedecido ao Senhor, amados. Vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Olha aquilo que Deus está falando sobre a desobediência. E o Senhor está falando nessa noite, não é para nos condenar, porque não é o momento de condenar ninguém, mas é o momento de nós nos arrependermos, de nós deixarmos a nossa desobediência. Quanto de vocês leram a Bíblia esta semana? Quanto de vocês oraram a Deus esta semana? Quanto de vocês tiraram tempo para ouvir a voz do Senhor esta semana? Quanto de vocês têm orado e buscado para que Deus possa batizar você com o Espírito Santo de Deus? Quanto de vocês têm desejado e ansiado para que você possa ser cheio da presença de Deus?
Mas Deus não vai habitar ou agir aonde há cobiça, aonde há furto, aonde há pecados ocultos, aonde há desobediência, porque escrito está assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício? Próximo: como em que se obedeça a palavra do Senhor. Amados, é isso que Deus quer de nós, que nós venhamos obedecer a palavra de Deus. Obedeça a Deus, obedeça a palavra de Deus, amados. Não negocie com a palavra de Deus. Não negocie, amados, os princípios do qual Deus tem falado para ti. Não olhe para aquela capa babilônica. Não olhe para as coisas deste mundo. Algo maior, algo melhor que Deus tem preparado para o seu povo. E não são as coisas materiais desta vida. Há um céu de glória, há uma cidade que já está preparada para os escolhidos, aonde nós iremos reinar eternamente. Glória a Deus, aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que Josué, quando Josué se levanta ali, Josué se levanta e vai fazer exatamente aquilo que Deus vai eliminar o anátema. E quando ele vai ali de tribo em tribo, quando ele vai ali fazendo a sua investigação, ele descobre que foi Acã que tinha furtado, que tinha escondido. Então Josué mandou que fosse ali e trouxesse aquilo que era o pecado, a situação que estava ali implicando com que Israel pudesse, estava perdendo ali nas suas batalhas. E a Bíblia diz que aquele homem, a família, toda aquela família foram apedrejada e queimando ali. Foram tirados o desobediente, o anátema do meio de Israel. E a partir daquele momento foi restaurado a presença de Deus. E Deus começou, e diante de todo aquele cenário, o Senhor continuou ali com o seu povo. Porque onde houve restauração, onde houve obediência, o Senhor começou a agir e operar novamente em nome do Senhor e Salvador Jesus. Deus, Ele está falando que Ele quer que nós possamos olhar para os nossos erros, nos arrependermos, olhar para Jesus. E para finalizar esta mensagem, abra a tua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Eu quero terminar com essa palavra. Filipenses, capítulo 2. Verso 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Quem foi obediente, amados? E Ele foi obediente por quê? Pelas nossas vidas. Se coloque de pé nesse momento. Feche teus olhos nesta hora. Espírito Santo, essa é a tua palavra, Senhor. Deus, eu finalizo esta palavra, Senhor, mas olhando para Jesus, amados, olhando para Jesus, que sabendo que nós éramos pecadores, desobedientes, transgressores, pecadores, mas mesmo assim Ele obedeceu ao Pai, Ele cumpriu a sua missão, Ele se humilhou na cruz do Calvário, para que houvesse salvação, para que houvesse redenção, para que houvesse graça e vida eterna para nós. Todas essas conquistas Jesus conquistou na cruz do Calvário para o seu povo. Mesmo
Jesus, Ele conquistou algo poderoso que é a salvação para nossas vidas. Senhor, perdoa, Senhor da glória. Nos livra, Senhor, de todos os pecados, de todas as falhas, de todos os erros, meu Deus e meu Pai. Que a Tua presença maravilhosa possa inundar as nossas vidas, possa inundar esta igreja, meu Deus amado. Que a Tua graça, que o Teu poder, Senhor, possa estar nesta noite para conosco, Senhor. Que a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é penetrante, penetra até a divisão da alma, da junta e da medula, possa fazer algo poderoso em nossos corações, ó Pai. Ó Jesus, toma esta igreja em Tuas mãos. Esta igreja que o Senhor comprou com o Teu sangue carmesim. Essa igreja que o Senhor, meu Deus, meu Pai, derramou no Teu sangue. Mas é Tua, Senhor. Que nós possamos sair daqui nesta noite com a Tua presença, com a gratidão, com a reflexão de sempre olhar para a cruz, de sempre voltar para Jesus, de sempre nos arrependermos e voltarmos para Cristo. Senhor, muito obrigado. Continue conosco nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aplaude o Senhor, amado.